Mercado cripto e Bitcoin num movimento extremamente turbulento, com o Bitcoin chegando a tocar em 68.700 no pico do dia, chegando em 65 no fundo do dia, depois voltando para 67, depois testando 65 novamente, a dominância do Bitcoin explodindo, o que faz com que as altcoins sofram muito, que é o que está acontecendo agora. Porém, eu vou explicar para vocês todos esses movimentos que estão rolando e também vou falar sobre algo que pode acontecer aí em menos de 10 dias e beneficiar diretamente o mercado de criptomoedas. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto e vamos entender todo esse movimento que está rolando no mercado, essa turbulência que está acontecendo no mercado cripto nessa semana e também falar sobre algumas coisas que estão para acontecer daqui a alguns dias que podem impactar diretamente o mercado de criptomoedas. Então fica ligado comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma dessas informações. Logo de cara eu já mostro para você aqui uma exemplificação daquela frase tão conhecida no mercado financeiro: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Olha só o que a BlackRock está fazendo nessa semana turbulenta com o Bitcoin. A BlackRock fechou o seu ETF aqui com mais de 1 bilhão de saldo positivo nessa semana, o que é raro. Não são todas as semanas que a BlackRock fecha com um saldo de tamanha expressão, como 1 bilhão de dólares de saldo positivo. Então você já consegue entender de fato a exemplificação na prática dessa frase: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E realmente está acontecendo, não é o som dos canhões, mas são os sons dos mísseis, que eu vou falar com vocês sobre esse movimento que está acontecendo aqui logo logo. Vem comigo aqui, pessoal, e observa o seguinte, tá? Nós temos dois pontos acontecendo aqui na sexta-feira que impactaram negativamente o mercado de criptomoedas. Mas depois eu vou trazer uma análise do gráfico para vocês e vocês vão ver que o BTC está numa zona que ele poderia corrigir mesmo sem acontecer esse tipo de movimento aqui. Porém, o que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos, quando o BTC estava ontem, por volta das 11 horas da manhã, uma fake news envolvendo a Tether, a USDT, de que possivelmente o FBI estava investigando a Tether. E o BTC caiu direto aqui de 68.700 e foi lá para a faixa de 65 mil dólares. Depois, o CEO da Tether desmentiu essa informação e eu vou trazer mais detalhes para vocês daqui a pouco. E o BTC estava voltando a subir. Porém, quando foi ali por volta de 7 horas da noite, Israel começou o seu ataque contra o Irã. E o que aconteceu foi que o BTC deu uma puxada para baixo no movimento de panic sell momentâneo. É o pânico que toma conta, já que as pessoas não sabem a magnitude do ataque, não sabem nada, não tem mais informações. Então, sempre o movimento de pânico, ele vai ser amplificado. Ele vai ser mais forte do que o movimento normal, do que o impacto real de algo acontecendo, tá? E sobre essa questão aqui, eu sei que podem ter algumas pessoas que falem que isso não vai influenciar no curto prazo, algo como isso, porém, a gente tem que entender que existem robôs que operam notícias. E ao sair uma notícia em uma grande mídia de que Israel atacou o Irã, esses robôs vendem a mercado porque eles sabem que o pânico vai tomar conta. E o que acontece é o seguinte: eles vendem, o preço começa a cair depois que as pessoas conseguem ter acesso e alguns investidores também vendem por conta do pânico, por isso que você tem que ter controle e não vender nesse tipo de caso, mas alguns investidores vão vender, isso é inevitável. Quando esses outros investidores vendem, o que acontece é que o preço vai bem abaixo do preço que o robô vendeu, e ele vai e recompra lá embaixo. Por isso que acontece esse tipo de movimento aqui, olha só. Ele vende porque ele consegue ter acesso à notícia antes de todo mundo por meio da inteligência artificial ali, então ele é o primeiro a vender. Depois vem a sardinhada, e a sardinhada consegue levar o preço mais abaixo. E quando vem aqui, o robô já compra de novo. Por isso que o preço já volta. Então são robôs, são algoritmos de alta frequência que operam notícias. Isso acontece no mercado tradicional e no mercado cripto, tá, pessoal? Não tem por que ser chapéu de alumínio e achar que isso não acontece. São robôs de alta frequência. Tem empresas especializadas nisso, tá? Para fazer esse tipo de movimento, para programar esse tipo de robô. Então, de fato, isso aqui acontece, mas não é um movimento que sustenta uma queda de longo prazo. Por isso que, se você não está comprado nesse tipo de movimento e acontece algo assim, é uma oportunidade para você comprar, para você aproveitar a queda. Mas se você está comprado e você, por exemplo, comprou o BTC em 67, ele foi para 65 por conta disso, você não deve vender nessa ocasião, porque a queda já aconteceu. E a tendência é que ele só se recupere depois. E justamente
É isso que a gente está vendo aqui acontecendo. Então foram essas duas fake news e eu vou entrar em mais detalhes aqui com vocês no decorrer do vídeo, tá? A primeira delas, pessoal, é essa questão do Tether, é uma questão ridícula. Na minha visão, isso aqui foi ridículo o que foi feito pelo Wall Street Journal. Olha só a fonte que esses caras utilizaram para fazer uma publicação dessa magnitude. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a Tether está sendo investigada por possíveis sanções e violações de lavagem de dinheiro. De acordo com pessoas familiarizadas no assunto, isso aqui pode ser o primo do cara que escreveu a reportagem, isso aqui pode ser o tio dele, pode ser um amigo dele, pode ser alguém que ele viu ali na frente de uma corretora. Pô, pelo amor de Deus, fazer uma publicação dessa magnitude aqui com uma fonte dessa é uma clara manipulação. E aí vem esses robôs de alta frequência, operam a notícia e acaba derrubando o preço. O preço estava se recuperando e justamente aconteceu aquele outro ponto que eu falei com vocês. Sobre essa questão aqui do USDT, você deve temer? Bom, o CEO da Tether, ele veio a público e já declarou aqui o seguinte: como dissemos ao Wall Street Journal, não há nenhuma indicação de que o Tether esteja sob investigação. O Wall Street Journal está regurgitando um velho barulho e ponto final. E depois ele complementou aqui com mais outra informação. Na Tether, lidamos regularmente e diretamente com autoridades policiais para ajudar a evitar que nações desonestas, terroristas e criminosos usem indevidamente o USDT. Saberíamos se estivéssemos sendo investigados, como o artigo falsamente alegou. Com base nisso, podemos confirmar que as alegações no artigo são inequivocadamente falsas. Então, depois disso, ele publicou isso aqui, olha só, por volta das 6h46. E o BTC estava se recuperando, ele já tinha voltado ali, já tinha saído de 65 para 67.200 e saiu a questão entre Irã e Israel e não é algo que vai levar o BTC a uma queda no longo prazo, ok? Sobre essa questão de Irã e Israel, o que acontece aqui é o seguinte: Irã atacou Israel há alguns dias atrás e Israel prometeu revidar. Israel revidou esse ataque no dia de ontem e agora, no dia de hoje, Irã publicou o seguinte: Irã informou Israel por meio de um mediador estrangeiro que não responderá ao ataque israelense. Isso aqui é bom para que a gente tenha aí menos um FUD rolando no mercado, tá? Que impacte no curto prazo em um movimento de pânico. Isso aqui nunca vai ser motivo para levar o BTC a entrar em um eventual bear market, pessoal. Bear market é falta de liquidez. Então, quedas por conta de qualquer outra razão é oportunidade de compra. É a assimetria com base no preço real que o BTC deveria estar valendo. Pensa o seguinte: em que fundamento Irã e Israel afeta no BTC? Em que fundamento? Que fundamento o BTC perde por conta de um ataque entre Irã e Israel? Nenhum. Então, o BTC tem o mesmo fundamento em 65 de que ele tinha em 68, de que ele tinha em 69 semana passada. E se você queria comprar ele quando ele estava em 69 na semana passada e agora ele está a 67, você deveria estar agradecendo e querendo comprar ainda mais, porque ele tem os mesmos fundamentos, só que ele está mais barato. Então é isso que você tem que entender, tá? E como eu falei, pessoal, quando a gente vem para o gráfico do BTC, o movimento ele está super normal. Esse movimento aqui, ele poderia estar acontecendo sem qualquer tipo de notícia saindo, sem guerra nenhuma ou sem fake news, tá? Ele poderia sim estar acontecendo. Se a gente observar aqui, o que ele está fazendo nada mais é do que testando uma zona complexa de suporte. Ele rompeu essa zona de topo aqui anterior, voltou para testar ela como suporte e também está em cima da LTB rompida. Ele também está testando essa LTB rompida como suporte agora. Então é uma zona complexa de suporte e justamente é um movimento normal de acontecer. Você vai ver isso aqui em diversos outros gráficos. Um ativo rompe um topo anterior, volta para testar ele como suporte, ou um ativo rompe uma linha de tendência de baixa, volta na linha de tendência de baixa, testa ela como suporte, segura exatamente em cima dela, como ele está fazendo aqui, demonstrando força dessa área de suporte e demonstrando força do movimento de alta, porque ele não está entregando essa região, e depois que ele faz o respiro aqui, ele dá a pernada de alta. Então presta atenção, porque você vai ver aqui no decorrer do vídeo que nós temos um grande catalisador em menos de 10 dias para acontecer que pode impactar diretamente o mercado de criptomoedas. E sobre as altcoins, pessoal, eu tenho uma informação positiva para trazer para vocês. Nós estamos vendo o BTC em 67, mas o Ethereum está em 2.485. Solana está em 160 ainda. Cardano 0,30. Algumas outras altcoins, como Nier, $4 ainda, 4,20. Então,
as altcoins elas estão definhando nesse momento, elas estão sofrendo muito. E isso vem por conta da movimentação de alta da dominância do BTC. Aqui a gente consegue entender o seguinte na dominância do BTC: ela está na máxima do ano, porém, como eu falei, eu tenho uma informação positiva para trazer para vocês, que é o canal de alta que a dominância do BTC está aqui e ela está batendo no topo desse canal de alta. E toda vez que ela bate nessa linha superior do canal de alta, ela corrige e dá margem para as altcoins se valorizarem. Então presta atenção, porque as altcoins estão muito baratas, como por exemplo o Ethereum em 2.480, a Nier em $4, algumas outras altcoins estão muito baratas. E se você quiser saber algumas altcoins que estão em excelentes pontos de entrada, entra para o clube de membros do canal. No botão Seja Membro, você faz a sua assinatura e você tem acesso a uma planilha com diversas altcoins. Eu compartilho as melhores entradas semanalmente para os membros do canal. E como eu tinha falado anteriormente, pessoal, nós temos algo para acontecer em menos de 10 dias que pode trazer benefícios diretos para o mercado de criptomoedas. E com base nisso, a Standard Chartered, que é um dos maiores bancos lá dos Estados Unidos, compartilha aqui a seguinte visão: de que o Bitcoin pode subir para 125 mil se republicanos tomarem o Congresso dos Estados Unidos. E aqui eles não estão se referindo somente à eleição do Trump, mas se referindo à eleição do Trump e também a senadores ali, deputados lá nos Estados Unidos, porque isso vai facilitar com que tomadas de lei pró-cripto sejam feitas lá nos Estados Unidos, se a maioria do Congresso for republicana e os republicanos estão defendendo mais o mercado de criptomoedas, tá? E aqui, inclusive, a Standard Chartered deixa aqui uma menção de que uma vitória de Harris seria apenas ok para a cripto. Eu vou falar mais sobre isso com vocês, tá? Por que que a vitória do Trump ela beneficia diretamente o mercado de criptomoedas? Eu já fiz um vídeo explicando quais moedas que vão se beneficiar desse movimento do Trump. Elas estão em um ponto interessantíssimo de compra nesse momento, podendo ser compradas a mercado. Então, se você quiser saber quais moedas que vão se beneficiar diretamente se o Trump for eleito lá nos Estados Unidos, clica no card que vai estar aí em cima linkado para você ir para aquele vídeo depois que terminar esse vídeo aqui, tá? Depois que você terminar esse vídeo, você vai lá e assiste esse outro vídeo para você saber quais moedas vão ser beneficiadas numa possível eleição do Trump lá nos Estados Unidos. Mas por que o Trump beneficia diretamente o mercado de criptomoedas? Porque ele vai tirar a administração anticripto da SEC, demitindo Gary Gensler no primeiro dia, e já existem algumas suposições de que o novo presidente da SEC será um ex-diretor da Robinhood que tem ligação com o mercado cripto, então vai ser uma administração pró-cripto que vai facilitar a regulamentação e vai melhorar a situação de moedas que estão com processos da SEC, avisos de notificação e também, como no caso da Solana, que a SEC está querendo alegar que ela é uma security e não deixar passar o ETF de Solana. Se tivermos uma administração pró-cripto lá na SEC, a Solana pode ter uma facilidade muito maior de ter a aprovação do seu ETF e, consequentemente, entrar capital institucional dentro da Solana. Então, ela se beneficiaria diretamente disso, tá? Criar um estoque nacional estratégico de Bitcoin do governo dos Estados Unidos é uma das outras propostas do Trump, e essa proposta aqui, ela é muito benéfica para o mercado cripto e vai beneficiar diretamente o mercado cripto por conta do seguinte fator: ela está linkada com essa segunda proposta aqui, de que o governo dos Estados Unidos manterá 100% dos bitcoins que ele possui. O que acontece é o seguinte: o governo dos Estados Unidos hoje tem por volta de 12 bilhões de dólares em Bitcoin. E só de eliminar o fato do governo dos Estados Unidos poder vender esses bitcoins é uma pressão de venda que você tira do mercado, e além de ser uma pressão de venda que vai ser causada no mercado caso 12 bilhões em Bitcoin venham à venda, entenda que vender 12 bilhões não significa diminuir 12 bilhões da capitalização de mercado do Bitcoin, tá? Porque quando você vende 12 bilhões, você oblitera o book de ofertas do ativo. Você oblitera todas as ordens de compra que estão ali. E como todas as ordens estão sendo capturadas, as pessoas vão colocando ordens mais abaixo e o preço vai despencando, tá? Então 12 bilhões de venda impactam muito um ativo, mesmo que o Bitcoin tenha hoje 1 trilhão de capitalização de mercado. E se o Trump for eleito, isso não vai acontecer, segundo ele, porque ele vai manter todos os Bitcoins que os Estados Unidos possuem. São dois pontos aqui que beneficiam extremamente o mercado de criptomoedas de forma direta, e eu falei mais sobre isso no outro vídeo, como eu falei com você. Eu recomendo que você assista depois que você terminar esse vídeo aqui. E como que está a situação das pesquisas lá nos Estados Unidos? Atualmente, o Trump, na pesquisa da Polymarket, que eu já expliquei algumas vezes aqui para vocês, que envolve dinheiro real, ele está com 65,8% de chance de vitória e a Kamala Harris com 34,2% de vitória. Mas eu faço uma menção aqui interessante de se observar,
que é que nos grandes jornais lá dos Estados Unidos, eles estão empatados. Pelo visto, eles estão empatados nos grandes jornais lá dos Estados Unidos. Isso é bom, porque se eles estão empatados, significa que os grandes players ainda não têm certeza de uma vitória do Trump. E se essa certeza toma conta, se ele começa a subir ali nos últimos dias, ou se de fato ele ganha no dia 5 de novembro, quando teremos essa eleição aqui, aí sim que os grandes players que vão se basear na vitória do Trump com as promessas dele, entendendo que o mercado cripto é um mercado emergente, pequeno, que tendo um presidente pró-cripto ali facilitando toda a regulamentação dele, isso beneficiaria diretamente e muito bem esse mercado, eles irão se posicionar no mercado cripto a partir do momento que eles tiverem essa certeza. Então, isso aqui é benéfico. Se o Trump de fato está empatado nas pesquisas dos grandes jornais lá dos Estados Unidos, isso significa que os grandes players ainda não se posicionaram com base na expectativa de eleição do Trump. E quando, se ele for eleito no dia 5 de novembro, eles podem chegar com uma enxurrada de capital para se posicionarem de forma rápida. E como foi mencionado pela Standard Chartered, uma eleição da Kamala Harris, se ela for eleita presidente, seria apenas ok para o mercado cripto. Eu acredito que pode acontecer uma queda na primeira ou na segunda semana se a Kamala Harris for eleita, porque o mercado cripto ele vai ter que digerir o fato do Trump não ser eleito e não ter nenhuma das propostas do Trump sendo cumpridas. Porém, pelo fato do BTC ter o seu próprio ciclo, pela liquidez global estar aumentando cada vez mais, pelo BTC ter as suas características que vão beneficiar ele no longo prazo, como por exemplo a característica de escassez do BTC e cada vez mais a adoção crescente que o BTC tem, ele vai subir tanto com Trump quanto com Kamala Harris sendo eleita lá nos Estados Unidos. O ponto é que o Trump é um catalisador de alta. Catalisador vem da química, pessoal. É algo que aumenta a velocidade com que a reação ocorra, ok? Então, por exemplo, ele vai chegar em 100 mil inevitavelmente se tivermos Kamala ou Trump sendo eleita. Porém, nós jogaríamos um catalisador de alta, ou seja, algo que aumente a velocidade com que o BTC chegue à faixa de 100 mil dólares. Poderia ser esse o movimento causado pela eleição do Trump lá nos Estados Unidos, e será esse caso ele seja eleito, na minha visão. E agora eu quero falar com você o seguinte: com menos de R$ 1 por dia, ou seja, R$ 1 para você que está no mundo dos investimentos, acredito que seja um valor irrisório e qualquer um vai ter esse valor aí. Com menos de R$ 1 por dia, você conseguirá ter acesso ao clube de membros aqui do canal Invest Cripto e ter acesso a 2 lives exclusivas para membros aqui do canal, onde eu analiso o mercado, tiro dúvidas dos membros e analiso altcoins que os membros me pedem também. Você terá acesso a um grupo fechado para membros no Telegram, onde eu compartilho informações em tempo real, às vezes é 1, 2 horas da manhã, eu estou compartilhando informações com os membros ali no grupo. E além disso, você também terá acesso a uma planilha com diversas altcoins promissoras para surfar o ciclo de alta, tendo moedas ali de inteligência artificial, RWA, DeFi, meme coins, diversas altcoins promissoras, e melhor do que saber as altcoins é saber o momento de entrada. Então, semanalmente eu faço uma análise de todas as altcoins que estão na planilha e compartilho as melhores entradas com os membros do canal. Sabendo disso, com menos de R$ 1 por dia você vai poder ter acesso a tudo isso. Você ainda vai ficar de fora do clube de membros aqui do canal. Com uma entrada completamente errada que você faz no mercado comprando uma altcoin, você perde até mesmo 10 vezes o valor para você virar membro aqui do canal. Então vem comigo, clica no botão seja membro e vem surfar esse ciclo de alta junto comigo. E para você que quer fazer day trades e swing trades no mercado cripto, eu tenho a minha comunidade fechada focada no mercado de futuros, onde eu compartilho as minhas operações de day trade e swing trade com os assinantes dessa sala. Você não precisa saber analisar gráficos para fazer parte dessa sala. Basicamente, você só precisa saber copiar e colar as informações que eu vou te repassar. São as minhas operações, você vai seguir as minhas operações de day trade e swing trade. Se você tiver interesse, o link vai ficar aqui abaixo na descrição e no comentário fixado para você fazer parte. Clica no link, faz a assinatura, você vai receber no seu e-mail o acesso e seja muito bem-vindo à nossa comunidade fechada focada no mercado de futuros e operações com alavancagem.